Você que está assistindo em casa, aproveita, compartilhe esse link para o número máximo de pessoas, para que pessoas sejam alcançadas por meio da palavra do Senhor. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo o Senhor é bom. Aleluia. Irmãos, eu vim acompanhado do pastor Evandro, é um dos nossos pastores lá, de um dos nossos pontos de pregação. E você poderia ficar de pé, pastor Evandro? Muito obrigado por acompanhar, Deus abençoe sua vida grandemente, amém? Aleluia, Deus é bom demais. Evandro é um servo do Senhor que tem feito grandes coisas para o Senhor lá, em um trabalho maravilhoso, em um bairro chamado Miroeira, lá em Paulista. E já tem uma quantidade boa de pessoas lá servindo ao Senhor e vamos crescer mais ainda em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, este vaso magro que vos fala vai pregar. Eu não sou tão magro assim, porque depois de pastorear há um ano e 4 meses, eu ganhei 2 quilos. Diz que a única maneira de fazer o homem engordar, a última tentativa é colocar ele para pastorear. Eu casei, passou 11 anos de casado e nada de engordar. Disseram, não, é quando você e sua esposa, aí vocês tiverem filhos, aí você vai comer mais, porque os meninos vão dar trabalho, não teve jeito. Aí a última chance agora é, vou colocar o magro para pastorear, para ver se ele ganha um pesozinho. Glória a Deus, diga, Deus é bom. Então, irmãos, eu quero ministrar para vocês no seguinte tema, Jesus é a resposta para todos os tipos de sofrimento, amém? Jesus é a resposta para todos os tipos de sofrimento, aleluia. Vamos continuar nessa onda de fé que vocês têm falado, de fé intrépida, mas eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui para vocês, para que a gente cresça juntos no reino de Deus, amém? Então, eu gostaria só de, você, se puder, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6, o versículo 1, gostaria só de colocar um pequeno fundamento aqui para a gente desenvolver mais um pouco. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Fica pronto, porque eu estou crendo que milagres, curas, respostas da parte do Senhor vai acontecer hoje, porque Deus não reúne o povo dele em vão, amém? Se puder colocar esse versículo, olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. O autor aos Hebreus, ele diz algo interessante aqui. Pode colocar, por favor, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E ele vai continuar, e do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E ele vai dizer, isso faremos se Deus quiser ou se Deus permitir, amém? Glória a Deus. Então, no Rema existe uma matéria chamada Doutrinas Básicas, e nessa matéria do Rema, Doutrinas Básicas, a gente aprende diversas doutrinas com base nesse texto, amém, gente? A gente aprende a doutrina da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, da imposição de mãos, da doutrina dos batismos. Nós aprendemos sobre a doutrina da fé em Deus e é uma matéria maravilhosa que nos enriquece no Rema. Mas eu gostaria só de enfatizar essa doutrina chamada fé em Deus. Amém? Então, Paulo não, o autor aos Hebreus fala que é algo essencial, é algo fundamental, é a doutrina, o ensino da fé em Deus. E eu gostaria só que você guardasse no seu coração que não é a fé pela fé, amém? A doutrina não é a doutrina da fé, a doutrina é a doutrina da fé em Deus, amém, gente? E todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu sempre, antes de responder a pergunta, o que é fé, eu respondo a pergunta, quem é Deus? Amém? Porque nós precisamos entender que a nossa fé, ela deve ter uma base, e a base da nossa fé deve ser em Deus, amém? E quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito, amém, gente? Esse Deus triuno para nossa salvação no tempo apropriado, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz, em nosso lugar, para nos redimir do império das trevas e nos colocar no seu reino. Esse Deus em carne, Jesus Cristo,
Ele sofreu o nosso sofrimento, ele morreu a nossa morte, ele foi feito enfermo lá na cruz em nosso lugar. Esse mesmo Jesus é aquele que diz as Escrituras, que conversando com as autoridades de Israel, as autoridades chegaram para ele e disseram assim: tu não tens nem 50 anos e fala de Abraão, de Moisés? E aí Jesus olha para eles e fala assim: antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. Esse Redentor não é um Redentor fraco, não é um Redentor insuficiente, ele é o poderoso Redentor. Ele é aquele, irmãos, que é chamado de Alfa e Ômega, de início e de fim. Ele é chamado de juiz de toda a terra. Ele é chamado de a porta, o bom pastor, o grande eu sou, o caminho, a verdade, a vida, a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas, que na sua boca tem uma espada afiada de 2 fios. Ele é aquele que os seus pés são reluzentes como o bronze polido numa fornalha. Ele é aquele que é antes do antes, pois ele é chamado de Pai da eternidade. Ele é aquele que é depois do depois, pois diz as Escrituras que ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele é o amor das nossas vidas. Ele é o dono da igreja. Ele é o sustentador do universo. Ele é a nossa paixão. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Ele é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele é aquele, irmãos, que para nossa salvação calçou o nosso chinelo, bebeu da nossa água, vestiu a nossa pele. Aleluia. O Todo-Poderoso se fez todo fraqueza, o todo conhecimento se fez de conhecimento limitado. A vida morreu. O caminho se cansou, a verdade foi acusada de mentira. Esse é o nosso glorioso Redentor, irmãos. Esse é aquele que quando estava no ventre de Maria, que Maria foi visitar Isabel, Isabel disse: muito me alegra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Aquela criança no ventre de Maria era Senhor de Isabel. Aleluia. Ele é aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos, que remove reis, estabelece reis, que é Senhor dos tempos, das estações. Ele é aquele que ouve todas as coisas, que passeia no meio da igreja. Aleluia. Ele é aquele que ressuscitou ao 3º dia, rompendo os grilhões da morte. Ele subiu aos céus e ele vive para interceder por nós. Ele está guiando os avanços missionários. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Aleluia. Ele é aquele, irmãos, que é o Redentor suficiente. Diga comigo, suficiente. Eu vou explicar para você porque ele é suficiente. Porque ele resolveu um grande dilema. Qual era o grande dilema? Nós, após a queda, nós tínhamos uma dívida eterna com Deus. Diga comigo, dívida eterna com Deus. E o grande problema, o grande dilema era o seguinte: Deus pode salvar o homem, sim ou não? Sim, mas Deus não pode morrer. Amém, gente? O homem pode morrer, mas não pode salvar. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas diz as Escrituras que a graça transbordou. Jonas diz que a Deus pertence a salvação. A graça transbordou e o verbo que é Deus se fez carne para a nossa salvação. E assim nós temos um Redentor perfeito. Se Jesus fosse homem, somente homem, nada mais do que homem, ele até podia morrer, mas era impossível proporcionar a redenção, porque só Deus salva. Se Jesus fosse Deus e nada mais do que Deus, ele até poderia salvar, mas não poderia morrer, porque Deus não morre, é imortal. Mas se o verbo divino tomar para si natureza humana no ventre da Virgem Maria, então nós temos um Redentor suficiente,
que ao mesmo tempo golpeou os nossos pecados, golpeou a nossa morte e nos deu vida e vida em abundância. Aleluia! Quem é este? Este é aquele que só morreu quando ele mesmo autorizou. Talvez você não lembre, mas eu vou te lembrar. Tentaram matar ele em outras vezes. Diz as Escrituras que, tentando lançá-lo de um precipício, olha o milagre que o pessoal se esquece, ocultando-se, passou entre eles. Explica esse milagre. Ele não morreu até que ele autorizasse. João 10, versículo 17 em diante, ele diz: minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, pois tenho poder para dar minha vida e para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Em determinado momento na vida do Redentor, ele disse assim: importa que o Filho do Homem seja preso, seja entregue às autoridades de Israel, vá para Jerusalém e lá morra e ressuscite ao terceiro dia. E aí Pedro fala: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. O que é isso, gente? Que a missão dele de Redentor não era ter compaixão dele, a missão dele de Redentor era ter compaixão dos outros. Tudo aquilo que tira você do propósito de Deus não é de Deus. Ainda que aparentemente seja algo que esteja pensando em você. Ainda que aparentemente cite o próprio nome de Deus, mas tudo aquilo que tira você do propósito não vem de Deus. O destino profético do Redentor era morrer em uma cruz, para proporcionar uma eterna redenção. E eu acho fantástico que ele está indo para a cruz, e quando ele vai para a cruz em nosso lugar, estava lá, pastor, o Filho de Deus pregado numa cruz, se cumprindo as profecias, em especial quando a Bíblia fala, ele seria contado com os malfeitores, um malfeitor de um lado, um malfeitor do outro, e o Redentor no meio, comparado a um malfeitor, mas dolo algum achou em sua boca. Ele é o Cordeiro manso, puro, separado dos pecadores. Aleluia! E então esse Redentor lá na cruz, ele abre os braços, ele diz sim, mesmo quando nós já havíamos dito não a ele. Ele abre os braços mesmo quando nós já havíamos virado as costas para ele. Ele disse: eu te quero, mesmo quando a gente havia rejeitado ele. Aleluia! E essa rejeição ficou tão evidente que os dois ladrões estavam praguejando contra ele, mas ao passar de um tempo, um deles olhou e disse assim: olha, não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este o que fez? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele Redentor pregado numa cruz olha para aquele homem e fala nas minhas palavras: surpresa, eu não me lembrarei de você futuramente, eu me lembro de você hoje. Portanto eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz as Escrituras que ele dá um grande grito, um grande brado, e ele diz: está consumado, está pago. E eu acho fantástico porque todos os soldados romanos crucificavam diariamente, presenciavam diariamente pessoas sendo crucificadas pelo Império Romano, mas nenhum presenciava um homem dizendo que estava pagando alguma coisa na hora da sua morte. E então diz as Escrituras que quando aquele soldado viu que Jesus disse: está consumado, e rendeu o espírito, diz as Escrituras que aquele soldado fala: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quem é este que na hora da morte está ganhando vidas? Está entendendo isso? Meu Deus do céu! Diz as Escrituras que a multidão concorria para aquele lugar para ver aquele grande espetáculo sangrento. E quando Jesus morre, a multidão sai batendo no peito, dizendo assim: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Como ninguém ousava falar mais nada, a criação
gritou. O sol transtornado se apagou. A terra abalada se abalou, protestando por causa da morte do meu Senhor. Mas ao terceiro dia, rompendo os grilhões da morte, Cristo ressuscitou poderosamente. Aleluia. Aleluia. Diga, o meu Redentor é suficiente. Aleluia. E em breve, irmãos, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Aleluia. Por favor, irmãos, eu falei um pouquinho desse Redentor, eu quero mostrar um pouquinho dele em ação aqui. Amém? Abra, por favor, em Marcos capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler aqui rapidamente eu vou pensar alguns textos aqui a partir do verso 21. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Redentor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Olha o que diz Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. 22. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés. 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém, gente? Amém. O texto que vai seguir agora é o texto famoso da mulher do fluxo de sangue. Já ouviu falar? Pronto, essa era a pregação principal do meu irmão, Jânio César, o vaso mais magro do que eu. Toda a pregação dele era a mulher do fluxo de sangue. Os irmãos aqui em Caruaru, quando ele morava aqui, não aguentavam mais. Era a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue. E olha o que é que diz o texto sagrado. Aí vem o irmão dele falar a mesma coisa. Olha o que diz o texto sagrado. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, apertando, comprimindo Jesus. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse em aramaico: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Diga glória a Deus. Diga comigo: Jesus é a resposta para todos os tipos de sofrimento. Irmãos, nessa passagem toda, do verso 21 ao 43, nós temos 3 pessoas, 3 sofrimentos, tá bom?
Veja, nós temos Jairo que estava sofrendo pela dor da sua filha, e isso é algo que é real. Nós sofremos quando familiares nossos estão sofrendo também, não é assim? Nós sofremos pelo sofrimento do outro, nós sofremos quando nós temos familiares que estão em quadros de enfermidades, passando por situações difíceis, nós sofremos também. 2, nós temos a mulher do fluxo de sangue que sofria num período de 12 anos com uma hemorragia. E 3, nós temos a filha de Jairo, que já era alvo de um sofrimento que levou à morte. Diga comigo, 3 sofrimentos distintos. Uma única resposta. É isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. E a minha missão nessa noite é apresentar para você que Jesus é essa resposta. Então não importa o sofrimento que você está passando, não importa se você está sofrendo pela dor de alguém, não importa se você é alvo de alguma enfermidade ou de alguma miséria, de alguma situação difícil que tem paralisado a sua vida. Não importa se você mesmo já está a ponto de desistir de tudo. Jesus continua sendo a resposta para todos os tipos de sofrimentos. E eu acho maravilhoso como ele lida com cada situação aqui. Aleluia. E eu quero pontuar algumas coisas para o nosso desenvolvimento. Amém, gente? Amém. Aleluia. Jesus estava em um local, expulsando demônios de um homem, o famoso endemoniado de Gadara, já ouviu falar, né? E aí Jesus estava lá, o famoso gadareno. Jesus estava lá, expulsa os espíritos que estavam nesse homem, pega um barco e vem para uma outra região. E quando ele estava, uma multidão começou a seguir Jesus. E quando essa multidão estava seguindo Jesus, um homem chamado Jairo vai até Jesus, prostra-se diante dele e diz: Senhor, minha filha está à morte, à porta da morte, está prestes a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela será salva, ela viverá. Diz as Escrituras que Jesus foi com ele, amém, gente? Amém. Ou seja, Jesus foi com ele. Mas nesse caminho, nesse intervalo, aparece uma outra pessoa sofrendo, que é a famosa mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia só chama de uma certa mulher. Essa mulher aparece nesse contexto. Ela rompe com aquela multidão, ela rompe com toda a tradição que muitos de vocês aqui já sabem, ela rompe com ela mesma. E de repente ela toca nas vestimentas de Cristo, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Só que é interessante que é dito que essa atitude dela foi motivada pela fama de Jesus. Amém? E eu gosto de chamar a sua atenção para isso, porque nós somos nordestinos, né? Eu acredito que boa parte aqui, nordestino cabra macho do famoso cuscuzinho com leite, amém? Aleluia. E se brincar, a gente pega a peixeira, aleluia. Eu estou brincando, viu, gente? E aí, o que acontece? Eu nasci em Gravatar, mas morava em Arco Verde desde 98. E aí, quando eu estava lá em Arco Verde, eu lembro de umas propagandas que tinha que me chamava bastante a atenção, umas divulgações. Lá em Arco Verde tinha um local de festa chamado Coliseu, hoje está abandonado. E esse local de festas, né, era uma casa de festas mesmo, o pessoal vinha algum cantor famoso, fazia suas apresentações lá. E eu lembro como se fosse hoje, passando num carro de som, e a propaganda era assim: neste sábado e domingo, Zezé de Camargo e Luciano no Paládio, no Coliseu. E o fundo da música, o fundo musical era É o Amor. Quem já ouviu falar dessa música? E aí, o que é que me chamou a atenção? É que todas as vezes que se falava na música É o Amor, lembrava-se de Zezé de Camargo e Luciano. Todas as vezes que falava de Zezé de Camargo e Luciano, lembrava-se de É o Amor. Porque a música ultrapassou o nome deles, de tal forma que eles ficaram conhecidos mais pela música do que pelo próprio nome. É interessante isso. Diga comigo, o nome disso é fama.
E qual era a fama que essa mulher estava ouvindo? É simples. Se ela foi atrás de cura, ela estava ouvindo a fama de que existia um Jesus de Nazaré que estava curando pessoas. Amém? Que ressuscitava mortos, que era o clínico geral de Nazaré, que estava trazendo saúde, que estava trazendo cura, que estava curando pessoas, restaurando vidas. Ouvindo essa fama, ela foi atrás da cura. Amém, gente? Ela foi atrás da cura. E ela disse assim: rapaz, estou parafraseando, ele é tão famoso, existe tanto poder através da vida desse homem, que eu nem preciso conversar com ele, eu nem preciso de uma reunião, de um gabinete pastoral, eu não preciso de nada, eu só preciso tocar nas vestimentas dele, e nada mais. Tanto poder sai desse homem, que se eu tocar na vestimenta dele, esse poder vem para mim e eu recebo minha cura. Eu brinco dizendo que essa mulher tinha se consultado com todos os médicos, porque o texto diz isso, que ela gastou todos os seus recursos indo para vários médicos, indo de mal a pior. Mas eu digo que faltava ela se consultar com o filho de Maria. Amém, gente? Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém. E ela foi se consultar com ele, mas foi uma consulta diferente das demais. Porque ela simplesmente só chegou perto dele e tocou nas vestimentas, nem conversou com ele. E então, quando ela toca nas vestimentas, todo o histórico de 12 anos de sofrimento é cessado ali, interrompe. Todo aquele fluxo de sofrimento é interrompido naquele momento. E diz as Escrituras que ela sentiu no corpo, está curada do seu mal. Veja, irmão, se era um fluxo de sangue e ela sentiu no corpo estar curada do mal, é porque naquele momento o fluxo cessou. E ela foi curada. E então, irmão, Jesus percebeu: de mim saiu o poder. Olha que coisa fantástica. E quando ele percebeu que saiu o poder, ele faz aquela pergunta: quem me tocou? As pessoas que estavam ao redor dele começaram meio que dizer assim: como assim quem te tocou, Senhor? Olha só, está todo mundo tocando no Senhor, é uma multidão, está aquele apertado. Todo mundo está tocando no Senhor. E aí ele diz assim: eu senti que de mim saiu o poder. E aqui eu tenho uma aplicação fantástica que Jesus me deu. Veja só, é possível pertencer ao povo de Jesus e não receber nada dele. O povo que segue Jesus, que está perto dele, mas não recebe nada dele. Por quê? Porque ele é comum para muitos e ele é somente, você vai muitas vezes só assistir. Deixa eu ir lá ver o que é que vai acontecer. Vamos lá. Será que vai acontecer alguma coisa hoje? Deixa eu ver. Estou aqui no meio da multidão, quero ver alguma coisa. Mas é possível, irmãos, você romper com a multidão e você extrair, receber tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Aleluia. E então essa mulher rompe com a multidão. E ela diz: eu não quero, em outras palavras, eu não quero ser mais uma no meio da multidão. Eu estou aqui para receber o meu milagre. Porque só quem sabe o sofrimento sou eu. E ela rompe com todos os paradigmas e ela toca nas vestimentas de Jesus. E quando ela toca, ela é instantaneamente curada. E eu acho fantástico que o Cristo que curou aquela mulher sem precisar agendar um gabinete, após a cura para ouvir a mulher. E eu acho outra coisa fantástica. É porque a Bíblia não revela o nome dela, mas a Bíblia revela o status dela subindo. Olha, certa mulher que sofria há 12 anos. Após Jesus conversar com ela, ela ser curada, é: filha, a tua fé te salvou. Eu sei que o novo nascimento só vai vir depois, após a morte e ressurreição de Cristo, mas uma coisa é certa: alguma coisa mudou. Amém, gente? Alguma coisa mudou, existe uma aproximação maior. Aleluia!
Escuta essa, todas as vezes que você decide se aproximar de Cristo em fé, você sai do seu status e vem para um status de glória e de honra. Porque aquele que se aproxima do Senhor recebe presentes inesperados. Ele é galardoador dos que o buscam, diz as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Então vai lá, o Redentor continua caminhando, a mulher é curada, instantaneamente curada, a história dela é fantástica, diz as Escrituras que ela veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Você sabe, né? Deixa eu ver o meu público. Mulher gosta de relatar as coisas, né, gente? Aleluia. Então ela vai começar, Senhor, ponto 1, veja só. Ponto 2, ponto 3, ela relatou tudo. Aí você a gente focou nisso, não é isso, gente? Aí você está vendo a história da mulher, é maravilhoso, é lindo. Agora pensa na história de Jairo, que está aqui do outro lado, dizendo, eu falei para ele. Esperou 12 anos sofrendo, não pode esperar mais um pouquinho não? Minha filha está morrendo, está à porta da morte. Você está entendendo aqui? Eu fico imaginando a cabeça de Jairo, pastor. Mas rapaz, vamos lá, tá bom, foi curado, vai, conta a tua história. Aí Jairo lá perto, aguardando. E aí, irmãos, ele não desistiu, ele perseverou. Veja, entre o pedido de Cristo e a realização do milagre, tiveram 2 grandes desafios que Jairo precisou de perseverança. Primeiro, o desafio do tempo, e segundo, o desafio da má notícia. Às vezes a gente não sabe lidar com nenhum dos dois. Eu orei, mas e o tempo? Cadê? Não estou vendo nada. Fulano chegou agora na igreja, orou, já recebeu. Eu estou aqui, e nada. Já fiz até oração do pidão. Aquela oração alta perto de irmão que tem condições de resolver parte do seu problema. O irmão está passando por uma pressão financeira, pastor. Aí sabe que do lado tem um empresário, né? Ele se ajoelha e fala assim, meu Deus, utiliza alguém, Jeová. Eu já fiz tudo e nada aconteceu. Entre o momento da oração e a manifestação do milagre, é necessário perseverança. Amém, gente? Perseverança. Espera aí, a resposta de Jesus é, eu vou com você. Senhor, vem, põe as mãos sobre ela, ela viverá. Eu vou com você. Qual é a palavra de Cristo? Eu vou com você. Pronto. Amém, gente? E aí, o desafio do tempo, Jairo superou. E diz as Escrituras, e então Jesus continuava. Quando Jesus continuava e começava a falar algumas coisas, aí chega o próximo desafio. Os mensageiros de Satanás com a notícia ruim. Quais são os mensageiros de Satanás? Jairo, estás incomodando o mestre. Por que incomodas? Aquele problema lá não tem mais jeito não. A menina morreu. Tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Aí eu acho fantástico, porque o Redentor que disse que ia com Jairo, escutou isso e teve que interromper. E ele interrompeu e ele disse assim, Jairo, olha para mim, eu estou falando em outras palavras, amém? Olha para mim, não dê crédito a essas palavras, crê somente. Crê somente. Acho fantástico que o texto diz, Jesus sem acudir a tais palavras, Jesus sem dar crédito a tais palavras. Para Jesus, aquelas palavras de notícia de morte não servia de nada.
sem dar crédito a tais palavras, olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Creia somente. Olha uma coisa que a gente esquece, nós somos a palavra da fé, amém, gente? O texto principal da palavra da fé é Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, que diz: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Quantos aqui já oraram acerca de alguma coisa? Levanta a sua mão. Agora continue, veja só. Quantos já oraram e a situação piorou? Eu vou levantar a mão e os pés. E agora? Não estou entendendo. Vou lhe explicar. Olha, veja. Eu vou descer aqui, tá bom, pastor? Presta atenção. Ó, isso aqui é uma montanha, tá bom? Ó, naturalmente é maior do que eu, sim ou não? Aí sabe o que a Bíblia diz? Manda se erguer. Como assim? Ergue-te. Ou seja, fica maior. Quando você ora acerca de algo, você está dizendo para a montanha: ergue-te, ou seja, aumente. Como assim? Não entendi. A trajetória da fé não acaba aqui. Aqui é só uma parte da história. A conclusão é: ergue-te, sobe e lança-te onde? O mar é acima ou abaixo? Então, todas as vezes que você decide crer em algo, sempre aquela situação vai meio que piorar. Mas se você persevera, a trajetória continua. Ergue-te e lança-te no mar. Então, muitos pedidos de orações aqui, parece que a situação piorou, mas na verdade está se erguendo para ser lançado no mar. E em breve você vai contar o testemunho. Diga glória a Deus. Aleluia, isso arrepia até os ossos, aleluia. Meu Deus do céu, e osso eu tenho para arrepiar, meu Deus. Aleluia. Quando Jesus estava indo, chegam os mensageiros de Satanás. Não se importe, não dê crédito aos mensageiros de Satanás, amém, gente? Amém. Quais são os mensageiros de Satanás? Aqueles que vêm dar a pior notícia. Você está em um culto abençoado, vindo falar de fé, crendo para alguma coisa, quando termina o culto, uma mensagem: ó, deu errado. Ó, aquele que você estava crendo já era. Ó, teu currículo foi negado. Ó, não deu certo. É nesse momento que você tem que ficar com aquelas palavras de Jesus. Não dê crédito a essas palavras. Creia somente. Creia somente. Aleluia. Deixa eu só dizer algo para você. A tua resposta não está, o teu fundamento, a tua base não está na resposta que alguém precisa te dar, mas em Jesus Cristo. E Jesus Cristo pode se utilizar de muitas pessoas. Uma mensagem, uma ligação, um telefonema, algo pode acontecer ainda hoje. Aleluia! Alguém pode lembrar de você, lembrar do seu nome. Existe alguém aí precisando de algo que você sabe fazer. Mas rapaz, eu queria uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, um crente que resolvesse esse negócio. Você conhece alguém lembra de você e fala: ó, lá na minha igreja tem um. E então você vai lá e faz isso e é alcançado pela graça de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava falando sobre isso em um determinado momento, e enquanto eu estava falando, uma irmã começou a se alegrar assim perto e começou a chorar. E aí, ao término da mensagem, ela disse assim, o senhor falando, e eu pensei: isso não é para depois do culto, isso é para agora. E ela disse: de repente eu recebi uma mensagem no celular. E a mensagem era: aquele imóvel que você estava querendo vender, você quer me vender por tanto? E ela: sim, eu quero vender. E a pessoa: pronto, amanhã a gente fecha tudo. E ela disse: já fazia anos que eu tinha colocado placa e não vendia. Sempre queriam comprar abaixo e agora eu consegui vender acima. Aleluia! Eu creio.
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí Jesus chega na casa da última pessoa que estava sofrendo, que no caso já estava morta, a filha de Jairo. E aí Jesus olha todo aquele alvoroço e o equilíbrio emocional de Cristo é fantástico. Ele olha tudo aquilo e ele diz assim: por favor, vocês podem se retirar? Acho fantástico isso. Porque alguém poderia dizer: não, deixa esse povo tudo aqui para eles presenciarem o show que eu vou dar. Daí Jesus: não, calma, veja, tem como vocês se retirarem? Aleluia. Não é fantástico isso? E aí Jesus chama os pais, alguns discípulos ali, e Jesus vai até a menina e fala assim: olha, ela não morreu não, ela só dorme. Isso é uma loucura para nós, né? Ela morreu, já vinha dizer, os mensageiros disseram, ela morreu, não tem mais jeito não. Veja só, o que é a morte diante daquele que é o Senhor da vida? Ó, eu estudei grego 5 anos, pastor, 5 anos estudando grego. Revelar um manto aqui para vocês. Aleluia. Olha que coisa simples. A palavra de Jesus, quando ele diz: Talitá cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Essa expressão, levanta-te, é uma expressãozinha grega simples, que no cotidiano ela quer dizer, sabe o quê? A mesma coisa que uma mãe faz quando pela manhã chama o filho para ir para a escola. Deixa eu explicar para você. Quem tem filho adolescente aqui e estuda de manhã, você sabe que parece que ele está em outro universo, não é isso? Então de manhã ele está lá. E o meu mesmo, Daniel, que tem 5 anos, eu puxo pelos pés dele. A mãe, quando está falando, que está chamando, ela não pensa que ele está morto, ainda que pareça. Ela tem certeza que ele está vivo, amém, gente? Ele só está com preguiça de levantar. Então ela fica: levanta, olha a hora, falta 5 minutos, menino. Aí tem um momento que ela vem agora mais ousada e fala assim: levanta agora, vai. Aí ele levanta, não é assim? Pronto, a expressão grega é como se Jesus ali estivesse falando como uma mãe: acorda para comer, levanta agora, chegou a hora. E é fantástico. É como se fosse assim: está dormindo, acorde agora. Levantou e disse assim: ó, dê comida a ela, café da manhã. Amém, gente? Antes de ir para a escola, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquilo que era uma dificuldade para as pessoas, para Jesus era um sono. Amém? Aquilo que era o fim para aqueles mensageiros, para Jesus é: não temas, crê somente. Aquilo que talvez estava demorando para Jairo, era simplesmente a trajetória do milagre. Amém? Era o tempo do milagre. E isso é maravilhoso demais. E então Jesus ressuscita aquela menina. A menina que tinha 12 anos de idade, ela foi ressuscitada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Por favor, o louvor pode vir, eu estou terminando e hoje vai acontecer muitas curas, amém? Aleluia, pode vir o louvor, pode vir, aleluia, aleluia. O que eu quis falar para você aqui foi algo básico e simples da fé. Mas o que nós precisamos entender é que a gente precisa de perseverança. Irmãos, durante alguns anos eu fui ciclista. Tem até um irmão aqui que me abordou e lembrava de quando eu vinha para aqui, para Caruaru, de bicicleta. Eu morava em Gravatá e eu vinha para cá pedalando. Meu irmão morava aqui num quartinho que tem ali, aleluia. E aí eu vinha trazer um miojo para ele, que ele gostava de miojo, aleluia. Que ele fazia numa cafeteira, mas deixa para lá, aleluia. O miojo era feito na cafeteira. Era peleja, minha irmã, tá pensando o quê? A gente era tão pobre, mas tão pobre, quando a gente ficou pobre, melhorou de vida. O negócio era sério, pensando o quê? E aí, era doutorado em pobreza.
E aí, gente, eu lembro que eu vinha de bicicleta para não pagar a passagem, para poder pegar os R$ 5 e comprar de miojo para ele. Comprava R$ 5 de miojo, dava para ele comer o mês todo. Naquele tempo era baratinho demais, né? E aí, tudo bem. E quando eu fazia ciclismo, uma das coisas que eu aprendi no ciclismo é que você nunca vai ganhar uma corrida sem você perseverar. No ciclismo existem algumas modalidades, né? E existem alguns tipos, né? Classes. E existe o velocista, que é aquele que vai fugir. Quando tem uma oportunidade, ele foge. E existe o passista, que é aquele que está ali, ó, só atrás, no vácuo, só aguardando uma oportunidade para ele fazer uma jogada e ganhar. Eu era esse aí. E eu lembro que eu fui participar de uma corrida em Recife. Eu morava em Gravatá e eu viajei para Recife pedalando para participar de uma corrida de 50 quilômetros. Então pedalei 84 para participar de uma corrida de 50. E aí, quando chegou lá, tirei em terceiro lugar, porque não se faz isso, né? Tem que descansar o corpo um pouco para você ir correr, mas tirei em terceiro, tudo bem. E voltei pedalando. Mas tem uma coisa que sempre me marcou, era que eu treinava 41 quilômetros por dia. Eu descia a Serra das Russas e eu subia a Serra das Russas, quando eu morava em Gravatá. E não precisa de esforço e de perseverança para descer. Eu sei o que você pensou, para descer todo Santa Ajuda, eu sei. E aí descia normal, como diz um paraibano, tranquilo estava, tranquilo ficou. E aí eu descia. Quando era para subir, tinha algo que a gente trabalhava no ciclismo chamado girar. Eles diziam, olha, você tem que aprender a girar. O que é girar? Era você pedalar em uma marcha mais leve, de maneira que você pedala muito sem ficar daquele jeito assim, ó, pesado, ó. Mas você precisa perseverar nesse giro. E você precisa manter esse giro. E tem um momento que para você continuar, você vai precisar ficar em pé e pedalar em pé. E tem algo que você coloca, dependendo da bicicleta, você coloca um tipo de calçado adaptado para prender no pedal da bicicleta. Isso faz com que você pedale não somente assim, mas também subindo. Certo? Precisa de perseverança. E eu lembro que todas as vezes eu dizia, meu Deus, eu tinha um cabelo grande aqui, gente. Meu apelido no ciclismo era cabelo. Hoje era osso, né? Se fosse hoje. Aí, eu com cabelo grande, um suor, gente, e eu perseverando. E todas as vezes que eu vencia, mais 41 quilômetros, eu dizia assim, glória a Deus, deu certo. Aí teve um dia que eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou para a pesqueira de bicicleta. E eu saí de Gravatá e peguei minha bicicleta em direção à pesqueira. E todas as vezes que vinha aqueles ventos contrários, que eu pensava assim, agora eu não aguento mais não, eu vou parar e vou pedir um carro. Eu pensava, perseverança, está chegando. Eu tomava um pouco de água, de energético, e eu dizia, está chegando. E de repente chegava. E quando chegava era aquela satisfação, consegui cumprir um alvo a mais. Eu estou falando isso porque muitos de vocês vão precisar de perseverança até a manifestação daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não desista, toma um pouquinho de água. Recebe mais uma instrução da parte do Senhor. Recebe mais um direcionamento para um avanço. Ouve mais aquilo que Cristo está falando. Vai assistir coisas milagrosas. Tenha um comportamento de quem está crendo. Aleluia. Você pode ficar de pé, eu estou terminando, aleluia. Escuta essa. Todos os costumes, os vícios, como diz minha mãe, os pantinhos, todos os vícios de miséria a gente tinha lá em casa. E aí meu irmão, eu morava com ele no Rio de Janeiro, e aí uma pessoa me deu um perfume bom. Pensa num perfume bom. Pronto, era esse.
E aí eu cheguei para ele dizendo assim, olha o perfume que eu ganhei. Ele disse, rapaz, o perfume é bom. Tudo bem. Aí a gente foi sair. Quando a gente foi sair, aí ele viu que eu peguei outro perfume e coloquei, não coloquei o bom. Aí ele disse, por que tu não colocou o outro? Aí eu disse, porque eu vou deixar para os momentos especiais. Aí ele disse, é essa mentalidade que faz com que você só tenha para os momentos especiais. Se você crê para utilizar diariamente, torna-se comum para você. Eu disse, então tá bom. E aí, irmãos, eu passei umas lojas bonitas, rapaz, lá no Rio de Janeiro, no Barra Shopping que tem lá. Eu passei nessas lojas, pastor, umas roupas bonitas, e antigamente quando eu passava eu dizia, não vou nem entrar aqui, misericórdia. E falava como se fosse o pessoal falando câncer. O pessoal não fala câncer, fala serra. Aí eu passei, é caro. Aí não entrava. Aí eu disse, mas espera aí, como é que eu vou me acostumar com o que é bom se eu fujo disso? E aí eu chegava nos lugares, o pessoal pensava que era um empresário. Chegava já andando diferente, meio que desfilando, entendeu? Chegava e eu dizia, quanto é essa roupa? A pessoa, 2.500. Eu disse, está ótima. Deixa eu provar. Pegava, colocava. Aí eu me via no espelho com ela. Uau! Que magreza bonita! E eu comecei a fazer isso em várias coisas da minha vida, amém? E os meus olhos foram sendo limpados, purificados. E eu passei a ver e me acostumar com o que é bom. Amém? E eu disse, olha, se alguém pode comprar, eu também posso. Eu não estou falando em loucura, em se endividar em nome da fé, não é isso. Eu estou falando de uma mentalidade. E eu comecei a fazer isso. E eu comecei a andar dessa forma. O meu sonho era estudar sobre aviação. Fui estudar, igual o pastor Edilson de Lira também. Fui estudar aviação, para entender tudo que funcionava na aviação. E alguém disse assim, mas você vai estudar aviação para quê? Eu disse, porque eu quero. Não, porque eu quero saber como é que funciona a aviação. E pronto, é isso mesmo. E comecei a estudar. E fui aprendendo sobre aviação. Depois fui aprender outras coisas mais. E fui avançando e tendo acessos a outras coisas. E quando eu chegava no lugar, alguém disse assim, olha, o pessoal sabe que eu gosto de café. E disseram assim, olha, esse é o café mais caro que você vai tomar na sua vida. Eu disse, quanto é? $100, 100 gramas. Aí a pessoa disse assim, e eu quero ofertar para você. E aí eu comecei a tomar o café, e na hora veio aquela mentalidade lá, miserável, não toma muito não, menino. E aí eu comecei a tomar e comecei, $100, 40, 30. Eu só estou falando isso, irmãos, para você não se assustar com aquilo que é bom. Aquilo que é bom é bíblico e é para o crente. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem em um local que tinha pedras preciosas. E Adão não disse, vixe, meu Deus, sai de perto. Não. Ele era acostumado com isso. E assim eu declaro em nome de Jesus na sua vida. Portas abertas. Os seus óculos, a sua visão sendo mudada para você perceber aquilo que Deus tem para você. Nós já podemos ver pela fé tudo que Deus tem para essa igreja, tudo que Deus tem para as nossas vidas, tudo que Deus tem para essa cidade, para essa região, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos na boa mão do Senhor. Portanto, eu sei porque sei que chegou um tempo de grandes colheitas, colheitas extraordinárias, por causa da boa mão do Senhor. Obrigado, Senhor, por grandes coisas,
grandes coisas, portas abertas, no nome santo de Jesus. Eu ouço telefonemas, eu vejo mensagens, eu vejo conexões, pessoas dizendo assim: olha, Deus disse que era para eu investir nesse negócio, e eu quero fazer parte disso. Vocês estão construindo uma igreja, é? Eu quero fazer parte disso. Como é que faz para contribuir nesse crescimento? O que é que eu posso fazer para contribuir? Eu ouço esses comentários, e as pessoas chegando, gente, chegando, e a mão do Senhor agindo poderosamente, no nome santo de Jesus. Diga: eu creio.